Salve, salve família do Química 360! Vamos agora com a nossa aula 6, tópico 6 do conteúdo Estudo da Matéria e suas transformações. Bom, a aula de hoje, estados físicos da matéria. Tio Elan, peraí, que onda é essa, meu irmão? Eu aprendi lá na minha quinta, sexta série que estado físico é só sólido, líquido e gasoso. Já tô ouvindo as paradas diferentes ali, plasma, sólido, amorfo. Que onda é essa, meu irmão? Vamos lá. Aqui no Química 360, a gente trabalha o mínimo, nos mínimos dos mínimos detalhes para que esse detalhe, esse pequeno diferencial, possa ser o divisor de águas em sua futura aprovação. Veja bem, primeiro, o que é o estado físico da matéria? O estado físico da matéria nada mais é do que a forma com que as moléculas encontram-se organizadas em um determinado espaço, em um determinado local. Partindo desse conceito, bom, hoje sabemos que a matéria pode se apresentar em diferentes estados físicos. Alguns cientistas chegam a considerar 16, outros 32. Mas, tio Alan, peraí, velho, não é só sólido, líquido, gasoso, não? Não, pessoal, não. São vários estados físicos. No entanto, para fins de um estudo de ensino médio, vamos falar dos 3 principais e abordarmos outros 2 que eventualmente aparecem em uma prova ou outra. Os 3 principais é o sólido, é o líquido e o gasoso. E os outros 2 que é de importância pontuarmos é o plasma e o sólido amorfo. Bom, tente relacionar essas informações, essas características descritas logo abaixo com essas imagens que aqui se encontram. Perceba, o estado sólido, como que as partículas se encontram, como que as moléculas se encontram? Ela se encontra totalmente organizada, totalmente conectada, próxima uma da outra. Essa proximidade diminui um pouco ao passar para o estado líquido e diminui mais ainda ao passar para o estado gasoso. Então, a forma com que essas partículas estão organizadas, a forma com que essas moléculas estão próximas uma das outras, vai fazer com que esses estados físicos apresentem características diferentes. Bom, já vou pontuar os 2 estados físicos especiais para depois fazermos esse detalhamento, essas pontuações que aqui é o que está de mais importante para você vestibulando. Bom, temos o estado físico plasma. Tio Elan, o que é o plasma? Eu já ouvi falar que o plasma está presente nas estrelas, no Sol, naquele fenômeno aurora boreal. É isso mesmo, pessoal. O plasma é um estado físico especial. O plasma é um gás, é uma molécula que se encontrava em estado gasoso, em especial um gás, e a esse gás foi fornecida uma grande quantidade de energia a ponto de desprender os seus elétrons, a ponto desse gás perder os seus elétrons. Então, é um estado mais além do gasoso, que é a perda deste elétron. Dessa forma, pontuamos que o plasma nada mais é do que um gás ionizado. Exemplo de plasma no nosso cotidiano, as estrelas, como o Sol, aquele fenômeno aurora boreal, aurora austral, algumas luzes nessas lâmpadas, temos também uma condição de plasma. Um detalhe do detalhe. Se eu perguntar para você o seguinte, qual é o estado físico do vidro? Pausou? Pensou. Ué, tio Elan, se eu pegar um vidro e colocar aqui em minhas mãos... Ué, se eu pegar água, eu sei que ela é líquida. Deixa eu beber aqui para hidratar. Se eu imaginar que eu estou respirando gás oxigênio, eu sei que isso aqui é um gás.
Se eu pegar esse piloto, se eu pegar um vidro, eu percebo que é um sólido. O vidro, então, é um sólido. Bom, macroscopicamente falando, visualmente falando, o vidro reúne um conjunto de características que o faz parecer um sólido. Mas microscopicamente falando, o vidro não encontra-se com as suas partículas organizadas dessa maneira. Então, em termos didáticos, dizemos que o vidro é um falso sólido. Parece, mas não é. Macroscopicamente falando, ele parece. Mas microscopicamente falando, se olharmos em um microscópio, ele não é. Então, pessoal, para esse falso sólido, atribuímos um nome especial de sólido amorfo. Então, em termos gerais, para fins de vestibular, Enem, processos seletivos como modo geral, sólido, líquido, gasoso, plasma e sólido amorfo são os estados físicos que você precisa ter conhecimento. No que diz respeito ao sólido, líquido, gasoso, você precisa ter um conhecimento um pouco mais além. Vamos lá. As características que você precisa dominar desses três estados físicos: a forma, o volume, a organização das moléculas, a mobilidade das moléculas e a sua capacidade de compressibilidade. Pense comigo. Olhe para a imagem do sólido. Pessoal, se eu colocar esse piloto dentro desse copo, se eu colocar esse piloto aqui dentro desse copo, a forma que eu colocar ele, do jeito que ele vai se encaixar dentro desse copo. Não vai mudar em absolutamente nada. Então, a forma e o volume, eu coloquei ele de um jeito, da forma que eu coloquei, ele ficou dentro do copo. Por quê? Porque todo sólido apresenta forma e volume constante. Se você pegar uma pedra de gelo e colocar também dentro desse copo, essa pedra de gelo não vai mudar o seu volume e não vai mudar a sua forma, porque eu estou falando de algo sólido. Ah, Elan, mas ele vai começar a derreter. Vai derreter e aí vai passar do estado sólido para o líquido. E em virtude disso, a forma do líquido ele é variável. Se eu colocar a água dentro desse copo e a água dentro dessa garrafinha, o volume que eu colocar aqui é o mesmo. Mas a forma com que esse volume vai ser distribuído, a forma com que esse volume vai ocupar dentro desses dois frascos serão diferentes. Então, veja bem. Estado sólido, forma e volume constante, algo extremamente organizado, as moléculas estão bem organizadas, ocupando todos os espaços vazios possíveis, e em virtude disso, no estado sólido, as moléculas não têm espaço, não conseguem se movimentar. As moléculas não se movimentam, ou seja, as moléculas não saem do lugar, mas elas vibram. Tipo, é como se você fosse numa festa. Antigamente, na época da universidade, tio Elan tinha uma festa muito famosa, conhecida como Brega da Sofia. Tio Elan se manteve na faculdade por 5 anos fazendo essa festa universitária. E aí, o Brega da Sofia ia acontecer na minha república. A minha república, a capacidade dela, eu imaginava que era de umas 200 pessoas. Mas todas as festas do Brega davam em torno aí de 300 a 400 pessoas. Chegou uma, teve até 500. Foi a festa que tio Elan mais lucrou. Onde é que eu quero chegar com isso? Na festa do Brega da Sofia, as pessoas ficavam bem assim, ó, bem apertadinhas. Por quê? Porque ocupava todo o espaço da casa de pessoas. Então, o máximo que você podia fazer era isso, um movimento vibracional. É o que as moléculas são capazes de realizar quando no estado sólido. E por elas, imaginem chegar uma pessoa
e dizer, opa, aqui tem espaço vazio, eu vou apertar mais vocês. No brega da Sophie não tinha mais para onde apertar, porque todos os espaços já estavam ocupados. Assim bem como no estado sólido, você não consegue comprimir mais no estado sólido, porque as moléculas estão extremamente próximas. Todos os espaços vazios estão sendo ocupados. Sólido, forma constante, volume constante, algo extremamente organizado, só ocorre movimento vibracional e praticamente incompreensíveis. Você não consegue comprimir. No estado líquido, o volume é constante. A mesma quantidade de água que você colocar em um copo pequeno e um copo grande não vai mudar. Mas a forma com que esse volume vai ser distribuído é totalmente diferente. Então, no estado líquido, forma variável, volume constante, não é tão organizado como estado sólido, mas também não é tão bagunçado como estado gasoso. É aquele meio termo. E por ser o meio termo, pessoal, as moléculas têm um espaço vazio. Se você olhar aqui, tem alguns espaços vazios em verde. Então, essas moléculas conseguem se movimentar um pouco, diferente do estado sólido. Então, há um pouco de movimento. Há um pouco de movimento porque existe espaço entre elas. E se existe espaço entre elas, você também consegue comprimir. Não muito, porque o espaço vazio é muito pouco. Mas em relação ao sólido, você tem uma pequena capacidade de compressão. E o estado gasoso, você já pegou. Olhe para o estado gasoso, olhe a desorganização dessas partículas. Olhe o espaço vazio entre elas. O estado gasoso tem forma variável, tem volume variável, totalmente desorganizado. Por ter muito espaço vazio, há extremamente um movimento, há muito movimento. E se você apertar aqui, você consegue comprimir. Se você realizar uma força desse lado e aplicar uma força desse lado, você consegue aproximar essas moléculas. Isso é chamado de capacidade de compressibilidade. No estado gasoso, as moléculas é altamente comprimido. Você consegue comprimir facilmente. E o plasma, falou em plasma, lembre, trata-se de um gás ionizado. É um gás que recebeu um pacote de energia suficiente para arrancar parte dos seus elétrons. Então, o plasma não é preciso conhecimento de forma, volume, mobilidade, compressibilidade. É preciso apenas o conhecimento que o plasma é um gás ionizado. Essa foi a nossa 6ª videoaula. Gratiluz, beijinho de tio Elan. Encontro você na próxima videoaula. Beijo, beijo.